Será que eu estou diante de uma igreja verdadeiramente restaurada? Vocês têm convicção disso? Meus irmãos, digam amém. Amém, pastor. Amém. Tenham essa certeza em suas vidas. Olha o que vocês cantaram, ó. Verso 4 do Salmo 136. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. É importante que a gente intronize aquilo que falamos e que externizamos. Eu creio, eu acredito, eu confio. E falando disso, restauração, de renovo, eu quando meditava na palavra para essa noite, lembrei-me de uma entrevista. Na verdade foram duas que eu assisti em um programa que iniciava-se à meia-noite, chamado Jô Soares. Existia um outro quadro chamado Na Cama com o Jô, porque era tarde da noite, né? Muita gente, acho que até deitado, assistia aquele programa. E duas reportagens, dentre as tantas que eu assisti, me chamaram muito a atenção e tem muito a ver com a mensagem do Salmo de número 126. Salmo de degrau que começa do 120 indo até o de número 134. Salmo de romagem. E naquela ocasião da reportagem, um pai que tinha o seu filho acometido pelo vício nas drogas, e ele já tinha tentado de tudo para tirar o seu filho das drogas, e as suas estratégias adotadas não tinham dado jeito. E ele entrou em um estado tão deplorável de desespero pelo filho, que o filho foi para a comunidade lá para poder adquirir os produtos que ele consumia, e esse pai foi também. E quando o filho desceu daquela comunidade, o pai estava lá embaixo, dentro de um veículo, pronto para também encaminhar naquele caminho. Aquele caminho de práticas que são absolutamente reprováveis. E aquele filho, quando viu, meteu a mão no prato e disse assim: pai, isso vai destruir o senhor. Ele disse: se você permanecer aí, você também vai me destruir. E naquele dia, mediante essa atitude drástica de desespero, aquele filho observou o quanto aquele pai o amava. Eu não estou aqui defendendo que essa prática se torne uma regra, mas foi uma exceção, e esse filho abandonou aquela prática e passou a, de modo social, assumir um papel como filho e como colaborador do seu pai na empresa que o mesmo possuía. Mas quando se trata de coisas do interior, coisas da alma, nós não estamos falando aqui de droga, nós não estamos falando aqui de coisas que podem ser compradas ou são materiais, mas nós estamos falando do pior. Nós estamos falando do pecado e nós estamos falando de prisões sem grade. Prisões que eu e você podemos fazer todo e qualquer tipo de métodos ou estratégias que nós, por si mesmo, jamais conseguiríamos nos livrar desse laço. Essas algemas, elas são inquebráveis pelas nossas habilidades. E aí, creio eu, que eu estou diante de um povo livre. Eu estou diante de um povo liberto. Eu estou diante de um povo que era pó, barro, e que foi restaurado. Mas não foi restaurado por qualquer pessoa, por um artesão como eu. Não. Foi restaurado por aquele que tem excelência em si mesmo em restauração. Por aquele, como diz Gênesis, que criou todas as coisas, e não apenas isso, ele não só criou e largou de mão, mas ele criou e está a todo instante com os olhos fitos na sua criação. Nenhum de nós, não se engane, podemos sair do olhar de Deus. E eu sei, meus irmãos, eu sei que vocês, assim como eu, ao longo da nossa jornada aqui nessa terra, hoje, antes de vir para cá, Kátia acessou o telefone e disse: Neguinho, tem uma informação aqui, o pai de JC faleceu. JC
Nós temos 43 anos de amizade. Só isso. É amigo e irmão, sabe? Que corrige o outro, que puxa a orelha e assim. E aí quando eu vou a Juazeiro, ele diz: ei, vai vir que dia tomar o café aqui? Eu não gosto de ir na casa dele. Ele tem uns cachorros muito grandes e eu tenho medo. E ele diz: pode ficar, eles não vão lhe morder. E não morde mesmo não, mas eu fico com medo mesmo assim. E aí seu João, pessoa muito querida, aniversariava no mesmo dia que o meu pai, dia 8 de março. Sabe de que ano? Do mesmo ano nasceram 1950. E hoje o Senhor o recolheu. E ele colocou a seguinte palavra para mim: meu amigo e irmão, eu estou arrasado. E eu disse a ele que o tempo não cura isso. Eu disse a ele que nada, senão Deus, não traz um refrigério e um bálsamo para nós. E eu não tenho como falar outra coisa, porque nós não esquecemos de nossos pais. Isso não sai da nossa mente. E eu, nessa semana, parei o carro e tinha deixado a carteira visível. Aí tranquei o carro, lembrei de meu pai, voltei. Ele dizia assim: o que não é visto, não é lembrado. Aí eu voltei, botei a carteira debaixo do carpete e saí. Não há como você esquecer. E estou diante de uma igreja, jovens, pessoas mais experimentadas da vida, que pela fé, eu creio, foram justificadas por Ele e estão sendo regeneradas ou santificadas dia após dia, sendo aperfeiçoados. Vocês sabem qual é o preço da liberdade? Sabe? Não? Quer que eu relembre vocês mais um pouco? Qual de vocês aqui um dia fumou? Qual de vocês um dia aqui já praticou o uso de álcool? Qual de vocês um dia aqui já teve algum vício? Ele nos liberta. Mas errôneos seríamos nós se achássemos que o maior dos nossos problemas são esses. De fato, eles vão contra a vida, eles minam a nossa saúde, mas o maior dos nossos problemas é o pecado, é a prisão sem grade. E alguns ainda querem deturpar a palavra liberdade. Eu sou livre, e eu, por ser livre, faço o que eu quero. Muito pelo contrário. O verdadeiro livre, a pessoa que de fato desfruta da verdadeira liberdade, ela não vive como quer, mas como agrada ao seu Senhor. Liberdade é lutar contra as próprias vontades para, em renúncia, dizer: eis-me aqui, Senhor, faze-me o que te agrada.